Saudações! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao projeto Oficinas de História. Espero que estejam todos bem de saúde e fazendo o necessário para se proteger e proteger os que estão ao seu redor neste tempo de pandemia. Este projeto tem o objetivo de contribuir com a formação continuada de professores de História do ensino fundamental, com foco no uso de fontes primárias na sala de aula. O projeto é patrocinado pela Pró-Reitoria de Extensão da Unilab, por meio do Programa de Bolsas Institucionais de Extensão Arte e Cultura e conta com o apoio do Núcleo de Documentação Cultural Ladeice Silveira, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A proposta inicial era realizar oficinas presenciais, mas, com o advento da pandemia de Covid-19 e a necessária suspensão das atividades presenciais, foi feita uma reordenação para que o projeto pudesse ser executado de forma remota. Essa ação formadora é composta por 3 unidades. A primeira delas é dedicada a uma reflexão sobre o ensino de história e o papel do uso de fontes para o seu aperfeiçoamento. As demais são dedicadas às oficinas sobre tipos específicos de fontes para o uso em sala de aula, fontes textuais, fontes imagéticas e a cidade como fonte. Trabalharemos por meio de videoaulas e de encontros virtuais. Ao todo, teremos 4 videoaulas e 3 encontros virtuais. Cada videoaula contará com textos de apoio indicados no programa do curso. As videoaulas, os textos e as atividades avaliativas serão disponibilizadas na nossa sala de aula virtual no Google Classroom. O convite para participar da turma foi enviado a vocês por e-mail. Os nossos encontros virtuais serão feitos por meio do Google Meet. A cada semana, um convite para o encontro será enviado para os e-mails de vocês. No programa do curso estão indicados links de tutoriais para o Google Classroom e o Google Meet. Se você ainda não assistiu aos tutoriais, eu recomendo que assista. A videoaula de hoje é dedicada a discutir um conceito importante, que irá orientar nossas reflexões sobre o uso de fontes primárias nas aulas de História do ensino fundamental, o conceito de educação histórica. Para que esta videoaula não fique muito pesada e possa ser acessada mesmo por quem usa apenas internet móvel, eu vou desligar o meu vídeo e vocês ficarão apenas com a projeção dos slides e com a minha narração em off. Isso também ajuda a deixar o vídeo mais curto. Vamos então ao nosso primeiro slide. Nos últimos 30 anos, a disciplina de História vem passando por um gradativo processo de transformação e aperfeiçoamento que busca superar o ensino laudatório e conteudista da abordagem conservadora e construir, em seu lugar, um modelo mais interativo e reflexivo, que possibilite aos estudantes superar os limites do simples acúmulo de informações e os capacite para compreender as relações entre o mundo presente e o passado. Um dos instrumentos mais importantes nesse processo de mudança da forma e do conteúdo das aulas de História é, sem dúvida, o trabalho com fontes primárias, que permite complementar e mesmo ampliar as temáticas estabelecidas nos currículos escolares. No entanto, antes de falarmos sobre o uso de fontes primárias nas aulas de História, importa refletir um pouco sobre o papel da história na formação intelectual e social dos estudantes. Por que estudar História? Esta é uma pergunta que todo professor de História já escutou de seus alunos ao menos uma vez. É uma pergunta que nos incomoda, pois questiona a validade do nosso trabalho. E justamente por ser uma pergunta incômoda, nós, em geral, a respondemos sem pensar muito. Costumamos dar uma resposta breve e ríspida, passando para a turma a ideia de que aquela pergunta não deveria ser feita, que questionar o porquê das aulas de História ou de qualquer outra disciplina é desnecessário ou, pior ainda, é errado. Ao fazermos isso, perdemos uma oportunidade de conduzir uma importante reflexão
sobre o papel da educação escolar e, especificamente, do conhecimento histórico na vida dos estudantes. Por que estudar história é uma pergunta importantíssima, fundamental. É um questionamento que devemos nos fazer a cada dia, complementando ou complexificando com estas outras questões. Será que somos capazes de justificar a importância da história no ensino fundamental? Será que somos capazes de justificar a importância dos conteúdos de história estabelecidos para o ensino fundamental? Nem sempre está claro para nós educadores por que a história faz parte do currículo escolar e qual a importância da sua aprendizagem na formação dos jovens. Mas essas questões são fundamentais quando se pretende refletir, repensar ou se posicionar em relação ao ensino de história que praticamos. Nos questionar sobre isso é o primeiro passo para pormos em perspectiva o nosso saber fazer docente, para problematizarmos o nosso exercício profissional. É o caminho para compreendermos que, como qualquer outro campo profissional, a docência precisa estar em constante processo de transformação. Como profissionais, é preciso que dia a dia nos questionemos sobre nosso ofício, sobre as formas de fazê-lo e como é possível aperfeiçoá-lo, torná-lo mais eficiente e, acima de tudo, mais interessante e útil para os nossos estudantes. Um ponto de partida interessante para essa reflexão está nos parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental, os famosos PCNs. Ao questionamento de por que ensinar história para as crianças, o PCN responde que o papel da história na escola é difundir e consolidar identidades no tempo, sejam étnicas, culturais, religiosas, de classes e grupos, de Estado ou nação. Nele, fundamentalmente, têm sido recriadas as relações professor-aluno, conhecimento histórico e realidade social, em benefício do fortalecimento do papel da história na formação social e intelectual de indivíduos, para que, de modo consciente e reflexivo, desenvolvam a compreensão de si mesmos e dos outros, da sua inserção em uma sociedade histórica e da responsabilidade de todos atuarem na construção de sociedades mais igualitárias e democráticas. Temos aqui os 4 elementos que compõem o papel do ensino de história na escola. Elemento 1. O ensino de história é propedêutico, ou seja, é uma formação introdutória, preparatória. A aula de história não possui um fim em si mesma. Ela deve, em conjunto com as aulas das demais disciplinas escolares, preparar os estudantes para estar no mundo e lidar com suas dinâmicas. Elemento 2. Por ser propedêutica, a disciplina de história não objetiva uma formação profissional. Os estudantes não estão ali para se tornarem historiadores. A educação escolar tem a finalidade de introduzir o estudante nos diferentes campos do conhecimento humano, entre eles a história. Elemento 3. Como não visa formar profissionais, as aulas de história devem contribuir para que os estudantes tenham uma melhor compreensão do mundo, de como ele se organiza, quais são as dinâmicas que o regem e como estudar o passado ajuda a entender melhor o que ocorre hoje. Elemento 4. Ajudar na preparação para a convivência social. As aulas de história têm uma importante contribuição a dar para que as crianças e os jovens compreendam e respeitem a diversidade da existência humana, que é formada por diferentes crenças, diversos valores, variadas cores de pele, distintas formas de amar, todas possíveis, todas válidas. Ou seja, para cumprir o seu papel na formação das crianças e jovens, as aulas de história precisam construir pontes entre os conteúdos curriculares e o mundo do estudante, ensinando-o a problematizar a realidade em que vive, pondo-a em diálogo com os processos históricos que a construíram, numa perspectiva de valorização da diversidade cultural
e da democracia política e social. Como fazer para conseguir esse resultado? Chegar a esse resultado exige de nós, professores, repensarmos nossas metodologias didáticas e nossa compreensão do que é ensinar. O sociólogo e educador espanhol Jorge La Rosa Bondia chama a atenção para a importância de saber diferenciar experiência de opinião. Bondia argumenta que a sociedade atual é marcada por um excesso de opiniões. É exigido de nós que tenhamos opinião sobre tudo, a despeito de termos ou não experiência com aquele tema. Experiência entendida não apenas como prática direta, mas como relação cognitiva, como compreensão daquilo sobre o que se fala. A velocidade e a obsessão pela novidade que caracteriza o nosso tempo presente acabam por impedir que tenhamos uma compreensão significativa dos acontecimentos à nossa volta. Bom Dia pondera que, diferentemente do sujeito de opinião, o sujeito da experiência é definido por sua receptividade, por sua abertura, por sua disponibilidade, posto que a experiência é vetor de formação e transformação intelectual e social. Dessa forma, somente o sujeito da experiência está aberto à autorreflexão, está aberto à sua própria transformação. Essa abertura é fundamental para a formação docente e para o exercício profissional do educador. A historiadora portuguesa Isabel Barca, a partir do conceito de aula-oficina, nos chama a atenção para a necessidade de trabalhar nas escolas o saber fazer historiográfico, o saber fazer da produção do conhecimento por meio de recortes temáticos e do uso de fontes primárias que permitam promover reflexões sobre a relação entre passado e presente, considerando as múltiplas temporalidades ali envolvidas, pois passado e presente não são estáticos. A partir dos conceitos de saber de experiência, formulado por Bondia, e aula-oficina de Isabel Barca, surge a ideia de educação histórica em substituição à ideia de ensino de história. Aí vocês devem estar se perguntando, por quê? É só uma mudança de nome? Ensino de história supõe o conhecimento histórico como algo pronto, como um dado que eu levo para a sala de aula para ensinar a quem não sabe. Esse conceito acaba por ensejar atitudes e comportamentos bem definidos entre professores e alunos, onde um ensina e o outro aprende. Se formos ao dicionário, veremos que a definição da palavra ensino é transferência de conhecimento, transferência de informação. Pensar na aula de história como espaço de transferência de informação é um desperdício de tempo e recursos. Todas as informações de que precisamos, ou a maioria delas, está disponível ao passo de um clique. Basta eu colocar um tema de história em um site de busca e vou me deparar com centenas, por vezes milhares de páginas de informação sobre aquilo. O que não encontramos, e é difícil de desenvolver, é a capacidade de me relacionar de forma reflexiva com essas informações. Quando proponho deixarmos a ideia de ensino de história e pensarmos em termos de educação histórica, estou propondo um modo diferente de pensar e praticar a docência. A palavra educação é definida como aplicação de métodos para a formação e desenvolvimento físico e intelectual. Ela, portanto, aponta para uma experiência distinta daquela do ensino. Há nela uma perspectiva menos passiva, que supõe uma experiência colaborativa entre professor e aluno, que constroem juntos um saber que será aplicado para a vida. O que significa então educação histórica? Pensar e praticar o ensino de história como educação histórica significa construir, junto com os estudantes,
novos caminhos para o desenvolvimento das competências para pensar historicamente. E aí surge uma outra dúvida. O que é pensar historicamente? Como eu penso historicamente? Me ponho a lembrar, pensar em momentos importantes da história, como a formação do Império Romano, ou as grandes navegações portuguesas, ou a abolição da escravidão no Brasil? Não, pensar historicamente não é isso. Pensar historicamente é fazer uma operação cognitiva, é realizar mentalmente processos de aquisição, construção de conhecimento do mundo a partir de uma perspectiva histórica. Pensar historicamente é saber compreender um fato, uma experiência vivida à luz da história. Por exemplo, a pandemia de Covid-19. Temos muitas dúvidas sobre a crise sanitária que estamos vivendo. Muitas delas são técnicas, dizem respeito às formas de contágio, às formas de se prevenir e ao tratamento da doença, entre outras coisas. Mas há também dúvidas que transcendem o campo da saúde. Por que há tanta divergência entre os governos sobre como lidar com a pandemia? O que é a OMS e qual o papel dela na gestão da saúde pública no mundo? Por que há pessoas que se recusam a acatar as recomendações científicas sobre a doença? Responder a essas perguntas passa por entender o que está acontecendo agora no mundo, mas passa também por entender como, historicamente, se construíram as relações do ser humano com a saúde e a doença, como se construiu e se desenvolveu a ideia de saúde como responsabilidade do Estado. Qual o papel da ciência na sociedade? Quando nos propomos a superar a perspectiva de ensinar história como uma ação de transferência de informação e passamos a pensar e a trabalhar a partir da ideia de educação histórica, buscando construir conjuntamente com os alunos as competências e habilidades intelectuais necessárias para se pensar historicamente, estamos nos propondo a transformar a nossa aula numa experiência de produção de conhecimento. E com isso, damos sentido ao estudo da história, deixamos evidente para os estudantes qual a importância da história nas suas vidas. É isto que está colocado como meta na nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para a área de humanidades. Nos diz a BNCC: a área de ciências humanas contribui para que os alunos desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais da área. Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas conjuntamente em meio a circunstâncias históricas específicas, nas quais a diversidade humana deve ganhar especial destaque com vistas ao acolhimento da diferença. O raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica. A capacidade de identificação dessa circunstância impõe-se como condição para que o ser humano compreenda, interprete e avalie os significados das ações realizadas no passado ou no presente, o que o torna responsável tanto pelo saber produzido quanto pelo controle dos fenômenos naturais e históricos dos quais é agente. Se concordamos com essa proposição da BNCC, temos nela alguns conceitos que possuem uma forte ligação com a proposta de ensino que prepara o estudante para pensar historicamente. Você consegue identificá-los? Eu não sei se você conseguiu fazer a identificação ou não. Esse é um dos limites do trabalho com videoaulas. Não é possível estabelecer um diálogo imediato entre professor e estudante. Por isso, os encontros virtuais que faremos são tão importantes. Voltando ao assunto, circunstâncias históricas, diferença
e significados das ações são elementos que podem ser melhor compreendidos quando encaramos a realidade à nossa volta numa perspectiva histórica, ou seja, quando consideramos o processo de transformação histórica que criou as condições para que aquele determinado acontecimento ou situação fosse possível. Aí cabe perguntar: como orientamos metodologicamente as nossas aulas para conseguir que os alunos desenvolvam as habilidades e competências para pensar historicamente? Para isso, é preciso que façamos de nossas aulas experiências de produção do conhecimento histórico. Nas palavras da historiadora e educadora Auxiliadora Schmidt, o professor de história pode ensinar o aluno a adquirir as ferramentas de trabalho necessárias, o saber fazer bem, lançar os germes do histórico. Ele é o responsável por ensinar o aluno a captar e a valorizar a diversidade dos pontos de vista. Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar problemas e reintegrá-lo num conjunto mais vasto de outros problemas, procurando transformar em cada aula de história temas em problemáticas. Para que aprendam a pensar historicamente, as crianças precisam se apropriar da operação de construção do conhecimento histórico. Para isso, o trabalho com fontes primárias é fundamental. Como vocês já sabem, o conhecimento histórico é composto por três elementos básicos: tempo, espaço e sujeito. Toda ação histórica ocorre em algum momento, em algum lugar e é realizada por alguém. Tempo, espaço e sujeito formam o tripé de sustentação do conhecimento histórico. Não pode existir história sem esses três elementos, o que nos impõe uma questão: como o historiador localiza esses elementos? Toda a ação humana deixa registros, deixa evidências de sua existência. A esses registros damos o nome de fontes. Podemos definir fonte histórica como tudo aquilo que se torna vetor da compreensão histórica da sociedade. Neste sentido, são fontes históricas tanto os já tradicionais documentos textuais, crônicas, memórias, registros cartoriais, processos criminais, obras de literatura, correspondências públicas e privadas e tantos mais, como também fotografias, filmes, objetos e quaisquer outros que possam nos fornecer um testemunho ou um discurso proveniente do passado, da realidade um dia vivida e que se apresenta como relevante para o presente do historiador. E como podemos trabalhar com as fontes nas aulas de História do Ensino Fundamental? Isso é o que discutiremos na próxima videoaula. Por agora, é importante que vocês façam a leitura do texto de apoio desta videoaula, que está disponível para vocês na nossa sala de aula virtual no Google Classroom. Por fim, lembremos que, apesar da melhora da situação aqui no Ceará, a pandemia ainda não acabou. Por isso, é importante manter os cuidados com a higiene e, sempre que sair de casa, usar máscara. Vejo vocês na próxima semana. Até lá!